Questão 29, ainda dentro do grande tema urbanização, ela vai tratar de um problema que, aliás, não é exclusivo do espaço da cidade, mas como, né, o espaço urbano é um espaço que concentra atividades humanas, essa é a definição, inclusive, do Milton Santos, né, que é um espaço concentrado. É claro que os problemas da nossa sociedade também vão estar concentrados dentro da área, né, do espaço urbano. E entre esses problemas, a questão da pobreza, do acesso à renda e tudo mais. E olha só, como sempre aparece nos vestibulares por aí, né, aqui a gente tem um trecho de uma música Soldado do Morro, do MV Bill, e aí você tem que fazer uma leitura, né, fazer uma intertextualidade entre o que aparece na letra da música Soldado do Morro e alguns dados que aparecem num gráfico de distribuição da renda no mundo. Então olha só, você já ficou ligado que a música Soldado do Morro vai falar de uma condição de vida numa área de favelamento. Então, estamos aqui já com um grande tema que é a questão da favela. Favelamento. Primeira questão. Aonde que surge favela dentro das cidades? Em terreno que ninguém quer morar. Então, basicamente, você vai lembrar de um conceito lá no começo das aulas, que é, aliás, dois, né? Conceito de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Áreas ecúmenas são aquelas que, a princípio, são propícias à ocupação humana. E áreas anecúmenas, a princípio, são áreas não propícias à ocupação humana. E nessa história aí, o que vai acontecendo? As áreas ecúmenas se transformam em áreas de alta especulação imobiliária e, portanto, vão ser vendidas como propriedades privadas, lotes para se fazer casa e prédio. E as áreas anecúmenas, ou seja, os barrancos, os fundos de vale, as áreas de várzea, os lugares ruins, né, para se construir coisa, vão sobrar na mão da baixa especulação, ou seja, vão ter preço barato ou não vão ter preço porque é a área de uso comum. E é justamente nessas áreas ruins ou que seriam impróprias é que vai surgir favela. Por quê? Porque você tem na cidade um atrativo de população que vem tentar a vida, buscar um meio de sobreviver, um trabalho, coisa assim, mas que muitas vezes, ao não obter a fonte de renda, vai ter que sobreviver de alguma maneira e nisso vai fazendo casa de forma desordenada, né, dentro dessas áreas, a princípio, anecúmenas. Daí o surgimento das favelas. Então, veja bem, não necessariamente favela está nas áreas mais externas das cidades, aquilo que a gente chama de áreas periféricas. Tem favela que está no meio da cidade, justamente porque no meio você tem ali terreno que não era bom para vender caro, ok? E aí a música Soldado do Morro vai discutir, né, uma situação. O morro remete muito à favela no Rio de Janeiro, mas vai discutir uma situação de um moleque que vai se tornar um criminoso ali. Então ele é, ao mesmo tempo, duas coisas. Primeiro, esse cara, ele é um marginal, que não necessariamente o marginal ele é criminoso. Por quê? Qual a definição do sujeito que é marginal? Marginal é aquele que está à margem do sistema socioeconômico, portanto não está integrado, não tem renda para poder usufruir daquilo que o sistema oferece, para conseguir bens e serviços de maneira adequada. Então, a ideia de marginalização está ligada à renda. A ideia de criminalidade é outra coisa, está ligado a fatores legais, tá? De acordo com as leis ou não. Então, o criminoso, ele pode ser um cara, por exemplo, que tenha renda, né? Você pega um exemplo de um, sei lá, de um político corrupto, ele é um cara altamente integrado no sistema socioeconômico e político, inclusive, e ele pode ser um criminoso. Se ele é um político corrupto, ele está cometendo um crime. Mas não necessariamente ele é um cara marginal. Dá para entender? Então, a música Soldado do Morro, ela discute um pouco disso tudo. E essa ideia da renda como fator da marginalização vai ser reforçado nos dados que o gráfico apresenta. Vou citar aqui alguns deles. Por exemplo, você tem o gráfico mostrando que a fortuna das 85 pessoas mais ricas do mundo
Pensa, 85 pessoas mais ricas do mundo equivale às posses dos 50% mais pobres do mundo. Você pega metade da população mundial, a população mundial hoje é de um pouquinho mais de 7 bilhões de pessoas. Então, mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas têm junto a mesma coisa que os 85 caras mais ricos do planeta. Então, isso evidencia o quê? A imensa desigualdade de renda que existe no mundo. Então, portanto, a maior parte desses 2,5 bilhões de pessoas com certeza vive numa situação de marginalização. Deu para entender qual que é o raciocínio? E aí o gráfico mostra mais um conjunto aí de referências com relação a essa distribuição da renda no planeta. Legal? Bom, tendo tudo isso, analisando a letra da música, mais os dados do gráfico, vai lá então para a questão em si. Defina o conceito de marginalização e o compare aos conceitos ligados à ideia de criminalidade. Justifique sua resposta com base nos dados apresentados pela letra e pelo gráfico. Então, é exatamente isso que a gente já falou. Então, marginalização tem a ver com acesso à renda, estar participando ativamente do sistema socioeconômico capitalista, ter renda para poder adquirir bens e usufruir de serviços para ter uma qualidade de vida adequada. Tranquilo? Se você não tem isso, você é um sujeito marginalizado. Não necessariamente, o sujeito marginalizado, ele é um sujeito criminoso. Tranquilo? É claro que há criminosos entre os marginais, como há criminosos entre aqueles que não são marginais. Beleza, gente? Então, é isso aí. Aqui na aula, com a questão 29, a gente encerra esse bloquinho das questões das aulas 14 e 15. Um abraço.